6, a exposição da palavra do Senhor, na nossa exposição sequencial. Atos 16, versículo 6. Uma das heranças da reforma protestante, e isso quem traz são os reformadores, e principalmente um deles, que é João Calvino, é que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Todas as habilidades, tudo que nós fazemos é, e devemos entender que é para glorificar a Deus. E se assim fazemos, temos que fazer com excelência. Temos que fazer com excelência. Porque antes da reforma, existia uma separação. Por exemplo, aquilo que deveria ser feito com excelência e agradava e glorificava a Deus, era somente todo o trabalho eclesiástico. Era somente aquilo que era feito pela igreja, né, através da igreja. E o povo, o demais, né, tudo era secular e, vamos dizer assim, não glorificava a Deus de maneira alguma. Com a reforma, né, isso vem da igreja reformada, com os reformadores, um deles, João Calvino. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Se você tem uma determinada habilidade, se você trabalha, é um profissional, você faz, exerce aquilo, executa aquilo para glorificar a Deus. E assim devemos fazer com excelência, sempre. Todas as coisas, para a glória do Senhor. Amém? Por isso que, no breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta é: qual o fim principal de todo homem? Qual o fim principal? E a resposta é: glorificar a Deus, através da sua vida, através das suas atitudes, e gozá-lo para sempre. Amém? Atos 16, versículo 6, dando continuidade à exposição. Assim diz a palavra do Senhor, amada igreja: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento, Pai, nós oramos ao Senhor, pedindo graça ao Senhor e a iluminação do Espírito Santo às nossas mentes, ao nosso coração e a revelação da palavra do Senhor, Pai. Fala aquilo que nós precisamos e necessitamos, Senhor, não aquilo que nosso coração enganoso deseja. Coloca-me, Deus, à Tua disposição, importando-me que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Que eu seja uma ferramenta simples, porém de bom uso nas Tuas mãos, para a Tua honra e para o Teu louvor. Fala, Senhor, com a Tua amada igreja, meu Deus, ao qual o Senhor derramou o Seu sangue precioso e nos comprou. Em nome do Teu Filho Jesus, assim oramos para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Um livro histórico que mostra a história da igreja até um determinado ponto, né, da história, lógico, que não é a igreja até os dias de hoje, mas mostra para nós, nos ensina, e ficou registrado de forma histórica, que a igreja, ela não surgiu há 1 ano atrás, a igreja não surgiu há 10 anos atrás, a igreja não surgiu há 100 anos atrás, mas a igreja surgiu há 2.000 anos atrás. E isso, né, o start da igreja, e a igreja pregando o evangelho, a igreja anunciando a Cristo, se dá o início ali em Jerusalém. E Lucas vem relatando isso. Lucas, ele foi documentando isso para o nosso ensino, para a nossa proteção, para que a gente venha a aprender mais. E tudo isso acontece, irmãos, tudo isso aconteceu graças
ao poder de Deus, ou melhor, o poder do Espírito Santo. Porque o Senhor, ele falou para os discípulos, quando ele foi assunto aos céus, e assim ele está aos céus e ele assenta no trono ao qual ele tem poder sobre todas as coisas, pois ele declarou: me foi dado poder sobre todas as coisas. E ele falou aos discípulos que eles permanecessem em Jerusalém até eles serem revestidos do alto de poder, o Espírito Santo, para capacitar a igreja, encorajar a igreja, que é nós, os irmãos, os homens, os eleitos, os chamados, os filhos de Deus, para anunciar o Evangelho. O Evangelho que sempre trouxe algo contrário, uma perseguição. Sempre ocorreu. Pregar o Evangelho, sempre haverão adversários. Pregar o Evangelho fielmente, sempre haverá adversidade. Haverá tribulações. Tribulação é porque existe crente. E Atos mostra isso, e Lucas, ele vem mostrando a progressão do Evangelho, a igreja avançando, e o Espírito Santo no controle de tudo isso. O Espírito Santo no controle de tudo isso. E nesse trecho que nós vamos ver, demos início a essa leitura, nós vemos que Deus, ele abre portas, mas também Deus, ele fecha portas. Portas de evangelismo. Portas para pregar o Evangelho. Amém? E versículo 6. Vamos aí verso a verso. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Essa é a segunda viagem missionária. Eu vou tentar fazer aqui um gráfico, um infográfico ilustrativo, sem imagem alguma, mas quando fizeram a primeira viagem missionária, eles partem de Antioquia. Antioquia está aqui. Eu sei que não está, mas vocês estão vendo. Parte, vai para Chipre, de Chipre vai chegar na Galácia, onde pregou. Foi pregando por lá, até um certo ponto. E eles voltaram por esse mesmo trajeto. Primeira viagem. Houve aquela discussão por causa de João Marcos, para o início da segunda viagem. Ok? Então, o que aconteceu? Barnabé e João Marcos, eles vão para Chipre. Paulo e Silas, eles não vão por mar agora, eles vão por terra. Até chegar em Listra, e nós vimos, no culto, sem ser o passado, o anterior ao passado, é onde houve o chamado de Timóteo, em Listra, porque saíram por terra, Listra. E a intenção, a boa intenção deles, era pregar o Evangelho. Maravilhosa intenção. E levar o Evangelho à Ásia, a Ásia Menor que nós conhecemos. A região de Éfeso, a região de Tiatira. Era esse o propósito missionário, era esse os planos deles, como homens, de levar o Evangelho para ali. Só que o texto está mostrando aqui, que passando pela Frígia, província da Galácia, aonde eles já tinham chegado, e agora ia estender o Evangelho para a Ásia Menor. O que foi o que aconteceu? Eles foram impedidos. Impedidos por quem? Impedidos pelo diabo? Impedidos por Satanás? Impedidos por homens? Impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como pode isso? Deus não queria que esses moradores da Ásia Menor não ouvissem a palavra assim naquele momento. Por melhor que seja a intenção deles, e era ótima intenção, maravilhosa intenção, é pregar o Evangelho, irmãos. Mas, na providência de Deus, no plano soberano de Deus, que está acima dos planos dos homens, os projetos de Deus está acima dos nossos projetos, não era a hora da Ásia Menor ouvir o Evangelho.
haviam outros planos. Amém? Então, Paulo e seus companheiros, e agora em direção, e naquele intento de partir para a Ásia Menor, nas regiões da Ásia Menor, você tem a equipe missionária agora ali, que é Paulo, Silas e Timóteo. Então, Paulo e seus companheiros estavam em missão. E o texto diz algo surpreendente, que o Espírito Santo, parte B do versículo 1, o Espírito Santo, eles foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra de Deus. Nem sempre fazer algo bom, isso serve para todas as nossas vidas, nem sempre fazer algo bom, de bem, significa estar na vontade de Deus. Porque pregar o Evangelho lá na Ásia Menor é algo bom, mas estava na vontade de Deus para aquele momento? A resposta é não, porque foi o Espírito Santo, foi Deus que os impediu, estava impedindo eles. Deus não guia apenas abrindo portas, mas também fechando caminhos. Muitas portas, muitos caminhos são fechados para a pregação do Evangelho, que é o tema aqui principal, mas também aplicando em nossas vidas, para as nossas vidas, e mesmo sendo algo bom, algo surpreendente, algo maravilhoso, algo de bem, mas não é aquilo que Deus quer naquele momento para nós, não é aquilo que Deus quer naquele momento para a igreja, não é aquilo que Deus quer naquele momento para a pregação até do Evangelho, que é o caso aqui. Amém? Então não é somente Deus abrindo portas, mas é Deus fechando, impedindo. Vamos por essa direção. A porta se fechou. E o que vai acontecer? A gente vai voltar para outro caminho. Nós vamos buscar um outro caminho, sempre dirigidos por Deus. Amém, irmãos? Nem tudo que é bom é vontade de Deus, ou está debaixo da vontade de Deus, e eu coloco naquele momento para nós. Lembre-se sempre disso. Versículo 7. Versículo 7. Defrontando Mícia, tentaram ir para Bitínia, e novamente, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, tentaram, estavam indo em uma determinada direção, alguma coisa aconteceu, e aí a gente pergunta, mas o que aconteceu? O Espírito Santo falou ao coração deles? Não, a Bíblia não está falando isso, mas impediu determinados impedimentos, determinados nãos, não sei o que aconteceu ali, mas algo impediu, e isso foi a forma de Deus trabalhar, a forma do Espírito Santo trabalhar para impedir que eles avançassem para aquela região. E aí eles vão tomar outra região, insistindo em ir para lá, para a Ásia, um outro trajeto. E o que acontece? Mais uma vez, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não permitiu. Eles tentaram outro caminho, mas novamente eles foram impedidos. Tinham boa intenção, eles estavam perseverando, algo impediu, eles foram para outro caminho, e agora também novamente algo impediu. E isso, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. O Espírito é chamado aqui, e aqui nós vemos que é o Espírito de Jesus. Qual é a diferença do Espírito de Jesus para o Espírito Santo? Nenhuma. Aqui está mostrando o quê? A unidade da Trindade. A unidade da Trindade. O Espírito Santo, ou melhor, o Espírito é aqui chamado Espírito de Jesus, mostrando o quê? A unidade da Trindade. Amém? É Deus, são as três pessoas do Senhor, mas o único Deus e três pessoas, para a glória de Deus. Amém? Persistência não é teimosia espiritual. Porque impediu, eles persistiram. E isso aí não foi nenhum tipo de teimosia espiritual.
sabe, algo sendo dirigido pelo Espírito. Eles estavam sendo impedidos pelo Espírito. Quando Deus fecha portas repetidamente, Ele está redirecionando e não rejeitando. Lembre-se sempre, você é um crente, nós somos crentes, somos filhos de Deus, e Deus tem um cuidado conosco. E Deus muitas vezes fecha portas são fechadas de forma repentina. Deus não está rejeitando, Deus está redirecionando a gente. Redirecionando a gente. E é fundamental, é necessário que todos nós, a igreja, cada irmão, venha ter intimidade com o Senhor, para detectar, Deus fechou, é porque Deus vai me redirecionar o meu trajeto, porque nós somos limitados, não sabemos o que vai acontecer amanhã, o que será acontecido nesse trajeto, mas para ter essa intimidade, esse relacionamento, e lembre-se, relacionamento, irmãos, e relacionamento com Deus, não é ter experiências, não é sentir algo diferente, de maneira alguma. Eu até citei há cultos atrás, vou trazer em memória, aqueles que são casados, pais e filhos. A pergunta que eu faço à igreja é: vocês têm um relacionamento íntimo, não é verdade? Um casal, por exemplo, homem e mulher, tem um relacionamento íntimo, não é? Aí eu até falei, quer dizer que todos os dias, eu sou casado com minha esposa, a gente tem uma vida íntima, todos os dias quando eu chego em casa, dando risada para mim, todos os dias quando eu chego em casa, eu sinto um arrepio na minha coluna, meu amor, sabe? Ai, dá até o coração está saindo pela boca. Não. Mas existe um relacionamento íntimo entre nós, que ela só dá uma olhadinha para mim, não é? É só virar o olho assim, foram 10.000 palavras ali. Isso mostra o quê? Intimidade. Intimidade. Porque amor e relacionamento a gente vai aprendendo, irmãos. Amor principal a gente aprende. A gente aprende a amar. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina. E isso vai fazendo com que a gente venha ter um relacionamento. Relacionamento. Casais, dormiam, de repente, quando casaram, dormiam um entrelaçado com o outro. Chega um momento, sim, existe ainda, mas tem um momento que um está para um canto, outro está para o outro, só os pezinhos juntos assim já basta já. Relacionamento. Então, um relacionamento com Deus, não espere, e não devemos esperar ter momentos de êxtase, para dizer, não, eu sou uma pessoa espiritual, eu tenho um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo. Não espere ter um calafrio na sua coluna, no corpo, eu estou sentindo alguma coisa aqui. Não, o que você vai sentir é frio, ou o que você vai sentir é calor. Tome cuidado com isso, dessa espiritualidade que não é verdadeira, ou melhor, nem espiritualidade a palavra, é um espiritualismo. Tome cuidado com isso. Mas o que mostra o nosso relacionamento com o Senhor, e a gente deve ter isso, irmãos, para aflorar, para que a gente venha entender que existem nãos de Deus para a nossa vida, que é Deus nos redirecionando para outro caminho. Mas para a gente entender isso, a gente tem que ter uma vida de oração. Nós temos que buscar a Deus e estar sempre em comunhão com Ele através das Escrituras. Jejum. O jejum não é para alcançar alguma coisa não, meus irmãos. Mas o jejum é para nos aquebrantar e entender, muitas vezes, o não de Deus. Deus está falando não. O Senhor vai me redirecionar a um outro caminho. Não vou seguir a minha estratégia. Não vou seguir a estratégia humana. Mas eu vou seguir a estratégia do Senhor. Descansar meu coração para a glória dEle. Amém? Versículo 8, irmãos.
8. Tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Eles continuam caminhando, mesmo sem entender completamente. As coisas vão acontecendo, impedindo eles, mas eles não retrocedem, eles não voltam atrás, eles vão continuando, sem compreender, sem entender. E Troade, seria um ponto estratégico, porque Troade, depois você dá uma olhada no mapa, está à beira-mar. É um ponto estratégico, e isso é Deus dirigindo, Deus direcionando eles. E aqui, sem compreender as coisas, sem entender, aqui nos mostra um princípio cristão, que é o quê? Obediência. E a obediência não exige compreensão total. Eu não estou sabendo, não dá para entender. Essa direção que Deus está nos levando, não tem como compreender isso, parece uma coisa maluca. Mas vamos obedecer. Lembrando a sensibilidade deles. A sensibilidade a entender que todos aqueles nãos, aqueles impedimentos, é Deus redirecionando a trajetória deles. Obediência. A obediência não exige compreensão total. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos de nada, irmãos. Rei Josafá. Temos pouca força, tenho pouca força e eu não sei de nada. Glória a Deus. Está nas mãos do Senhor. Amém? 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. As coisas não dando certo. Os propósitos deles, ao qual eles estabeleceram, são homens de Deus, estabeleceram propósitos, mas foram se fechando. Deus os direcionando a Troade, em Troade, sem compreender nada, mas obedecendo, não desistindo da missão, do trabalho missional. Eles chegam a Troade, e ali à noite, como nós estamos vendo aqui, lendo, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que aí é onde eles vão tomar rumo a Filipos. Nesse momento, Deus revela claramente a sua vontade. Caminhos são impedidos. Eles não entendem o que está acontecendo, mas seguem em obediência a Deus, até o momento que o Senhor, Ele revela a sua vontade. E a vontade de Deus não era ir pregar o Evangelho na Ásia Menor. Mas a vontade de Deus era que eles levassem o Evangelho à Macedônia. Uma região pobre, uma região que existiam muitos lesados fisicamente, soldados de legião romana, por isso que era pobre. A cidade de Filipos, era como um lugar desses, aonde existiam pessoas pobres, porque não haviam como trabalhar, eram ex-soldados da legião romana, os romanos enviavam eles para lá. Por isso que era, nas cartas a Paulo, ele fala a respeito da igreja de Filipenses, era uma das igrejas mais pobres, ou a mais pobre, mas uma igreja muito generosa. Muito generosa. A visão aponta para a Macedônia. E aí, outra coisa também que é importante. Deus estava redirecionando, ou direcionando o Evangelho, a pregação do Evangelho, não para a Ásia Menor, mas indo em direção ou chegando à Europa. A Europa, que é de onde eles continuam, dali, da região da Macedônia, Grécia,
né, aí Atenas, Corinto, e depois retornam para Troade. Então Deus aí estava direcionando, agora eles compreendem. Deus não quer que pregamos o Evangelho agora, ali na Ásia Menor, mas está nos levando para pregarmos o Evangelho à Europa, né, ao início da Europa ali, do continente europeu. Deus fecha portas para abrir a porta certa. O Evangelho agora avança para um novo continente, que é o Evangelho, que é o continente europeu. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A prontidão. Foram redirecionados ali sem saber, sem entender nada. Paulo tem essa visão à noite, e sabendo que o Evangelho não seria pregado até então na Ásia Menor, mas para uma outra região, para um outro continente, para a Europa, e não deixou para amanhã, não deixou para depois, não falou assim, nós vamos ver, né? Porque muitos de nós somos assim, né? Diante das direções que Deus nos dá. Vamos ver se isso é... Vamos pedir um sinal de Deus. Não, a gente não precisa pedir sinal de Deus, não, meus irmãos. Né? Vamos esperar mais um pouco. Não. Imediatamente. Houve prontidão imediata. O texto muda para nós. Porque aqui estava falando sobre Paulo, ele e agora aqui... Assim que teve essa visão, imediatamente procuramos. Todos estavam sendo direcionados juntamente. Todos tinham esse propósito, né, em seus corações. Por isso a importância da unidade da igreja. É um só Deus. É um povo. É a igreja do Senhor. E temos que ter essa unidade de buscarmos, né, fazer o melhor para o Senhor, para a obra dEle. Orarmos uns pelos outros, estarmos unidos, sempre. No grupo, nós temos um grupo, aqueles que não estão no grupo, se você quer entrar, entre no grupo. Ali é onde você pede oração. Você tem que pedir. De repente não precisa falar o motivo em si, mas irmãos, eu peço oração. Irmãos, intercedam por isso. Tudo para a glória de Deus. A união, a unidade da igreja. Amém? Não é uniformidade, é unidade. São coisas totalmente diferentes. Porque uniformidade, muitas vezes não é algo exterior, uniforme, mas o coração, de repente, está indo para outra direção. Está desejoso por outra coisa. Mas quando existe unidade, e a igreja, né, no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela mostra isso, nos ensina muito isso. Unidade. Um só propósito, um só coração, um só Deus, para a glória do Senhor. Quando Deus revela a sua vontade, a resposta deve ser rápida e obediente. Rapidez, não deixe para fazer as coisas de Deus para amanhã. Se Deus mostra o propósito da sua vontade, se Deus revela a sua vontade, faça agora, já, imediatamente. É a nossa obediência. Discernimento espiritual leva à ação, porque não adianta, eu sei, e manter, as mãos nos bolsos, eu sei, e manter os braços cruzados. Tem que ter o quê? Atitude. Tem que ter o quê? Ação. Então Deus revela para eles, através de uma visão ali para Paulo à noite, e com certeza falou aos demais, porque todos eles tomaram a mesma atitude.
E qual foi? Não, vamos ficar mais um pouco aqui em Troade. A cidade da beira-mar, aqui, nós vamos estabelecer aqui mais uma base missionária aqui, vamos fazer uma igreja forte. Não. É avançar. Avançar para um continente, para um outro continente, o continente europeu. Novos povos, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E assim, até o versículo 10, Deus foi conduzindo até chegar a esse ponto, de direcioná-los para um determinado lugar, para uma determinada região. E é assim que Deus trabalha nas nossas vidas, e trabalhou aqui nessa missão, ou estará trabalhando nessa missão, mas no início dessa missão, dessa forma. Fechando portas para que se pregue o Evangelho, para que seja pregado o Evangelho, primeiramente em um outro lugar, por algum propósito, por algum motivo, porque perdidos estavam em todos os lugares, mas é a soberania de Deus, é o plano de Deus, sempre em primeiro lugar. Amém, irmãos? E entendendo esse texto, vendo esse texto, essa trajetória, eu tenho 3 aplicações aqui para a gente. 3 aplicações para nós trazermos, eu fui aplicando também. E a primeira aplicação: confie na soberania de Deus quando as portas se fecham. Confie na soberania de Deus, na providência de Deus, quando as portas se fecham. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O nosso coração traça caminhos, mas ele traça, ele prepara, ele projeta caminhos, mas o seguir esses passos, ou melhor, eu não vou colocar esses caminhos, seguir a ação dos filhos de Deus, isso vem do Senhor. Foi o que aconteceu. Esses missionários, eles prepararam, fizeram todo um projeto. Eles não foram assim, acordaram e Paulo falou assim: Silas e Timóteo, é o seguinte, nós vamos para a Ásia Menor. Não. Eles se prepararam. Sabe, eles já estavam estudando. Estava mais próximo, irmãos. Era do lado. Então, era como fazer com que o Evangelho ele fosse mais compactado, entendo assim, está tudo mais próximo ali, tudo mais junto. E olhando assim, uma ótima estratégia. Propósito divino e maravilhoso, mas não era aquilo que Deus queria. Então, o coração do homem traça os caminhos, o coração do homem ele projeta os caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantas vezes interpretamos portas fechadas como fracasso? Quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes nós, quando nos deparamos com portas fechadas, a gente identifica, a gente pensa que são fracassos. Olha Deus trabalhando, irmãos. Nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. Deus tem o melhor para nós. Mas o texto mostra que foi o próprio Espírito que impediu Paulo. O próprio Espírito nos impede muitas vezes. Nem toda frustração é derrota, nem todo não é ausência de Deus. A gente tem que aprender, e algo que Deus trabalha, sim, Deus trabalha na nossa vida desde pequenininhos, não é verdade? Desde pequenininhos, porque uma das primeiras palavras que os pais falam para os filhos, que desde pequenininho começa a andar, começa a ficar independente, é o não. Não é verdade? Não pode isso. Não coloque o dedo na tomada. Isso é perigoso. Não.
E por incrível que pareça, até hoje, a gente não sabe, a gente não aceita, não é verdade? Até hoje. Está aí com 50 e poucos anos. Não aceito não. Muitas vezes não está se comportando como era criancinha, né? Porque você fala um não para a criancinha, bate o pé. No neto ele bate o pé, né? Muitas vezes está se comportando assim. Um não de Deus. Né? Pelo cuidado que tem conosco. Mas por dentro está assim, ó. Não aceito. Não quero, vou dar um jeito. Não. Deus não está comigo. Não. Um não significa ausência de Deus. Um não significa cuidado de Deus conosco. Amém? Isso nos leva a destacar a providência divina, aquilo que parece interrupção pode ser, na verdade, um redirecionamento, uma direção. Ontem, os irmãos saíram vieram por cima, eu estava falando com o irmão Gustavo, e eu e a Marcela, a gente voltou uns 10, 15 minutos depois, nós voltamos por baixo, eu vim por baixo, vi o horário, né, vi que dá para chegar umas 10 horas em casa, dá para descansar. E a gente foi, o trajeto, né, normal, 151, e quando a gente andou, já estava chegando em Haiti, ainda estava em Nagano, na verdade. Metade do caminho, aí a gente vê uma barreira, uns japoneses, e falou, não pode seguir, e aí ele falou, né, mostrei o mapa, ele falou, tem que voltar para Ati, né, que é lá em Nagano, para dar a volta, porque estava o quê? Esbarrancado. Cansado, né, a gente estava cansado, desejosos para chegar em casa cedo, mas a gente tem que voltar. Voltamos, 20 minutos mais ou menos. E aí volto para pegar um outro trajeto, que é 153, também geralmente a gente passa por lá, eu passo. E chegou um determinado ponto que a gente entra numa floresta, eu tinha colocado no nave, né? E ali ele não deu o trajeto reto, porque corta caminho. A gente ganha uns 30 minutos aí. E ele deu para outro caminho. Eu falei para Marcelo, amor, eu não sei, mas se o nave está aqui mandando a gente ir para esse outro caminho, que vai sair aqui em Toyokawa, alguma coisa aconteceu. Porque se houve desbarrancamento, né, lá nesse trajeto, o trajeto que a gente vai passar, que é no meio da floresta, devia estar pior. E aí nós seguimos. Demoramos um pouco mais, mas Deus nos trouxe em segurança. Não insistimos, eu poderia naquele momento ali insistir. Com certeza ia chegar lá na frente e estar impedido. Para voltar. E pelo horário não ia ter nem posto de gasolina aberto. Porque lá é só mato. Nãos, barreiras, livramentos. Nós temos que entender isso. Lembre-se sempre disso. Amém? Onde Deus tem fechado portas para você. Na sua vida. Aonde Deus tem fechado as portas. E ali, irmãos, talvez seja a mão providencial dele, mas nunca é o abandono dele. Eu trago aqui uma citação de João Calvino, e João Calvino diz assim: nada acontece senão pelo secreto conselho de Deus. Nada acontece senão por meio ou pelo secreto conselho de Deus. Descanse o seu coração quando houver um não. Descanse o seu coração quando houverem barreiras impedindo você de seguir por ali. Isso é o Espírito Santo nos redirecionando você para a vontade de Deus. Mesmo que tudo isso, mesmo porque
sabe, todo esse plano de Paulo, e ali eram coisas boas, lícitas, era pregar o Evangelho, mas não era a hora, não era o momento. Lembre-se, muitas vezes não é o momento. A pessoa está preparada, a pessoa tem isso, a pessoa está aquilo, mas não é o momento. Melhor, né? Preparada não, existe ainda mais preparo. Amadurecimento em determinadas áreas. Mas nunca siga o teu coração que é enganoso. Segunda aplicação, a primeira é: confie na soberania de Deus quando as portas se fecham. E a segunda aplicação é: aprenda. Eu vou repetir novamente. Venhamos aprender a obedecer mesmo sem entender. Aprenda a obedecer a Deus mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Foi o que eles fizeram. Eles não retrocederam, eles não pararam a missão, eles deram continuidade mesmo sem compreender. Porque depois, lá em Troade, à noite, aí a coisa se iluminou. Aí eles entenderam o motivo daquilo. Provérbios 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Obedeça a Deus sem entender. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não se apoie, não siga o seu próprio entendimento. Porque somos limitados, falo isso novamente. A nossa visão é limitada. Nós não sabemos o que há, depois disso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então cabe a nós, como filhos, obedecer sem entender. Quantos filhos nossos, até mesmo você, um dia ouviu dos seus pais: não faça isso. Ouviu do seu pai: não siga isso. Mas nós, em nossa teimosia, nós muitas vezes, a gente acha: não, agora eu sou dono da minha vida. Agora eu sei o que é melhor para mim. Mas o pai ali que tem experiência, sabedoria, os pais, que quer o melhor para os seus filhos, dizem não. Mas aí muitos de nós seguimos por um caminho contrário àquilo que os nossos pais disseram. Chegou lá na frente, nós choramos. Chegou lá na frente, nós nos decepcionamos. Nossos pais que são limitados como nós. E Deus? Por que não obedecer a Deus? Mesmo sem entender. Por que não obedecer a Deus, mesmo que está contrário à nossa vontade? Obedecer ao Senhor. Amém? Paulo não tinha um plano completo nesse momento, mas continuou andando. Isso confronta diretamente o que? A nossa necessidade de controle das nossas vidas. Nós queremos ser independentes, nós queremos ser nós queremos controlar as nossas vidas. Mas a gente tem que lembrar que essa vida não pertence mais a nós. Ela foi comprada. E ela pertence a Cristo. Nós somos servos dele. Servos de Cristo. Para a glória de Deus. Então, a vida pertence a ele. Nós pertencemos a ele. Nós aqui estamos doando essa vida que ele nos dá. Porque ele é merecedor. Ele deve ser exaltado. Obedecer sem entender não é irracionalidade, é confiança em um Deus soberano.
Você não precisa entender tudo para obedecer. A fé verdadeira caminha mesmo quando o caminho não está claro. Obedeça, irmãos. Existem princípios. Toda decisão nossa, todo caminho nosso, ele tem que ser dirigido pela palavra de Deus e a direção de Deus. E muitas vezes as perguntas são: como eu vou saber que eu estou sendo direcionado por Deus? Você está quebrando princípios da palavra? Esse é o ponto. Princípios da palavra. Então dirija a sua vida, a não estar quebrando princípios da palavra de Deus. Fiz na primeira aplicação uma citação de um teólogo, agora eu vou fazer uma citação de outro teólogo, o Bavinck, Herman Bavinck. Ele diz assim: a fé descansa em Deus, mesmo quando não compreende os seus caminhos. Descansa no Senhor. A terceira e última aplicação, irmãos, esteja pronto, esteja em prontidão para agir quando Deus revela a sua vontade. Esteja em prontidão quando Deus esteja pronto para agir quando Deus revela a sua vontade. E aí eu cito o versículo o livro, a carta de Tiago, Tiago 1, versículo 22, diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não estamos aqui somente para ouvir, mas principalmente para colocar em prática tudo que nós ouvimos na palavra de Deus. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Quando a direção veio, Paulo respondeu como? Imediatamente. Porque lá no versículo 9, no versículo 10, imediatamente procuramos partir. Então, quando a direção veio, Paulo respondeu imediatamente, sem atrasos, sem negociação, sem resistência. Espera um pouquinho, Agora não, deixa eu arrumar a minha vida. Vocês lembram, do jovem rico? A palavra fala que esse jovem, ele chega a Jesus e pergunta como ele faz para herdar o reino dos céus. Aí Jesus, ele começa a citar os 10 mandamentos, mas começa a citar de forma contrária, de baixo para cima. E esse jovem interrompe ao Senhor e fala assim: isso tudo eu conheço desde a minha infância. E aí Jesus fala: ame a Deus e ame ao próximo. Mas Jesus falou isso lá, pastor? Não. Mas ele falou assim: pegue tudo que você tem, venda e doa aos pobres. Aí ele falou o quê? Não. Isso eu não posso obedecer. Ou seja, não há negociação para servir ao Senhor assim. Ou até mesmo, a passagem que, eu quero seguir o Senhor. Aí falou, vem, segue. Deixa eu enterrar meus pais. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Sem negociação, sem resistência. Sem resistência. A pior coisa é um crente que mantém uma resistência com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, vive amargurado. Porque o desejo ainda persistente de servir a carne, até mesmo de se enredar com o mundo, impede, tem uma certa resistência para que ele venha se entregar cada vez mais ao Senhor. E ver, entender tão maravilhosa a graça e bênção de Deus tem para a vida dele. Quando Deus fala por meio da sua palavra, irmãos, não adie, não racionalize e não resista a Deus. Não negocie com o Senhor.
A obediência imediata revela submissão, né, genuína. E há uma próxima citação que eu faço aqui, é de Owen, né? A prontidão em obedecer é evidência de um coração regenerado. A prontidão imediata de obedecer a Deus é a evidência de um coração regenerado. Amém, meus irmãos? Amém? Não é a ausência de Deus, mas é Deus tratando conosco. Concluindo, irmãos, a vida cristã, à luz desse texto, nos chama 3 atitudes fundamentais. E essas 3 atitudes fundamentais que todo crente, todos nós devemos ter, à luz desse texto, é: primeira coisa, confiar em Deus. Não está dando certo? Vamos confiar. Não somente confiar em Deus, mas também obedecer. Porque eles não pararam a missão, eles não retrocederam, eles continuaram, mesmo sem entender, obedecer a Deus. E a terceira coisa é ação. Confiar, obedecer, né, e agir. Agir. Nós não somos crentes para ficarmos de braços cruzados. Nós não somos crentes para chegar e esperar as coisas acontecerem. Você está vendo seu irmão pecar? Você está presenciando, ouvindo seu irmão pecar? Ah, eu não vou me meter nisso. O quê? Que amor é esse? Ainda não aprendeu a amar. Lembre-se, amor a gente aprende. E Deus muitas vezes e várias vezes colocará situações como essa. Irmãos nossos, estou falando de irmãos nossos, que infelizmente estão indo por um caminho de pecado, ou estão pecando, e Deus quer que a gente aprenda a amar esse irmão. E amar esse irmão é muitas vezes falar aquilo que ele não quer ouvir naquela hora. E muitas vezes ele vai ficar aborrecida conosco. Muitas vezes vai agora, corta aqui, né? Corta aqui que acabou agora. Muitas vezes vai acontecer isso. E é uma verdade, meus irmãos. Mas é obedecer. Isso é ação. Ver e não fazer nada. Ver e não fazer nada. Aqueles que têm mais proximidade um dos outros. Gente, a gente é cristão, a gente é crente. E crente está ali para edificar uns aos outros na palavra de Deus. Aí, em meio a conversas, traz, sabe, alguma coisa mundana. Eu falo mundano mesmo. Espera aí. Que amor é esse? Que amor é esse? Repreende. Fala. Ah, mas vai me achar um chato. Quem não é chato? Quem não é? Ou você acha que você, né? Ah, vou me achar ou você acha que você nunca é chato? Seus olhos te enganam. Seus olhos te enganam. Seja mais chato. Mas aí, melhor, né? A palavra não é ser chato, né? Estou errando. A palavra nesse caso é amar. É amar. É Deus ali, nessas situações, entendam, nessas situações, Deus está te ensinando a amar. Porque amor se aprende. Esse amor que se aprende é progressivo, vai aumentando, é a amar. Então tem que ter o quê? Agir. Tudo isso nos leva a descansar, não em nossos planos, mas na soberania absoluta de Deus, que governa cada detalhe da nossa caminhada. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E para encerrarmos, né, já de pé, eu vou estar lendo o capítulo 5 da Confissão de Westminster. E capítulo 5 da Confissão de Westminster, se você quiser acompanhar-me, né, nessa leitura, é só
um ponto, capítulo 5. Capítulo 5, que mostra da providência do Senhor. E tudo isso que nós vimos aqui mostra, né, a soberana providência do Senhor, conduzindo a sua igreja, conduzindo os seus filhos, conduzindo esses missionários, portas sendo fechadas, redirecionando ele a outros caminhos. Eu quero ler, né, é o capítulo 5, que fala da providência divina, a providência de Deus, e eu quero ler o parágrafo 3. Diz assim: Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações dela e de todas as coisas, todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus dirige tudo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, diante, Senhor, da tua palavra, Pai, da tua santa e maravilhosa palavra, nós vimos, meu Pai,